Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader e investidor iniciante. E vamos para mais um videozinho aí que de vez em quando a gente solta na semana, que é dos meus trades, né? Deixa eu mostrar aqui um mini índice, trade de ontem. Eu não opero futuro, certo? Tô começando a olhar um pouco, devagarinho, faço um trade aqui, um perdido tá ali. Mas normalmente não opero não. Mas ontem, como tava bem lateralizado ontem, tava bem ruim o mercado ontem, eu acabei fazendo um tradezinho aqui no índice futuro, só para pegar alguns pontinhos. E qual foi a minha entrada, né? Na verdade, a minha entrada foi até atrasada. A minha entrada ela foi aqui, ó. Deixa eu dar o zoom para vocês. Minha entrada ela foi aqui, o tradezinho de ontem. Aqui, ó. Aqui foi a minha entrada. E aqui foi minha saída. Foram ruins, apesar de ter uma potência baixista, digamos assim, forte, né? Você vê que ele caiu isso tudo aqui, ó. Mas essa entrada ela foi ruim, por quê? Porque ela deveria ter sido aqui, um stop aqui, quando o preço fez essa virada aqui, ó. Então a minha entrada original deveria ter sido aqui. Aqui, ó. Deveria ter sido aqui, eu entrei aqui, entrei atrasado. E por que eu entrei atrasado? Eu estava tentando apertar aqui no botão de... Eu estava apertando aqui no botão de vender. Esse botão aqui, ó. Vou colocar em amarelo para vocês verem. Estava apertando aqui no botão de vender e o preço de venda, que é esse aqui, ele estava bem diferente. Então ele estava tentando vender aqui em cima, mais ou menos. Ele estava tentando vender aqui em cima e a ordem não pegava. E depois que eu fui me tocar que eu estava apertando, em vez de vender a mercado, estava apertando em vender. Sendo que era errado. Mas um tradezinho aí de cento e poucos pontos, foi R$30 mais ou menos, 153 pontos mais ou menos. Mais um outro trade de R$4 também que não deu certo. Para o mínimas e máximas eu saí logo, vi o mercado depois ficando muito baixista e resolvi sair. Então ontem foi mais ou menos R$34. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar lista de ordens. A lista de ordens executadas. Foram essas ordens aqui, compra e venda, e depois só uma venda QTL que eu já tinha entrado no dia anterior. Então fiquei só com esse lucro aqui. Aqui eu fiquei no prejuízo de R$4, apesar do dia ter sido positivo em 4, mas o total foi um prejuízo de 4. E mais o mini índice, que foi esses dois aqui, ó. Essa compra e essa venda, que foi positivo. Eu comprei no 103, 155 e vendi 103, 305. Então, positivo aí. De ontem foi positivo. E qual foi a minha sequência, né, de entrada? Por que eu fiz isso? Cadê? Lembrando que os vídeos são sempre educativos, tá, galera? Não é nada recomendação de compra e venda ou nada recomendação para seguir sistema, nem nada. Deixa eu colocar aqui. Ó. Primeiro começando no gráfico de... Ruim que ele volta, né? Vamos ver. Primeiro começando no gráfico de 1 minuto, né? Por que eu entrei aqui também? Apesar de ter entrado atrasado, eu entrei aqui porque tanto no gráfico de 1 minuto
quanto de 2, de 5, de 10 também, se eu não estou enganado. O candle, esses candles aqui, ele estava bem próximo da média. Então essa foi minha interpretação, dando uma força, né? Ele perdeu aqui, esse candle aqui, ó. Que ele tentou subir. E que logo ele perdeu aqui também esse fundinho. Então essa foi a minha interpretação. Se ele perdeu aqui, perdeu com uma barra boa e ele não afastou muito da média, as médias bem direcionais aqui para baixo, ó, tá vendo? Ele não afastou muito, cabia uma entrada, mas eu estava olhando pelo gráfico do Renko. Então por isso que eu atrasei um pouco, a minha entrada ela deveria ter sido mais aqui em cima. Então basicamente foi isso, uma análise bem simples. Eu vi o mercado pesando, né? Gráfico de 2 minutos. Vamos voltar lá pra gente ver. Ó, gráfico de 2 minutos. Também candle bem próximo da média. Tá vendo? Essa foi minha análise, a consolidação. Eu vi esse candle aqui, ó, na qual ele foi um candle que os vendedores tiveram muita força porque eles rejeitaram totalmente os compradores aqui nessa vela e logo em seguida ele rompeu. No que ele rompeu, deveria ter tomado a posição aqui em cima no gráfico do Renko, mais ou menos. Só que eu entrei um pouco atrasado, então pelo que eu estava olhando, que era isso daqui, tá próximo das médias, ainda estava válido. Deveria ter segurado mais, sim, mas como eu falei, eu não opero mini índice, assim, não sou consistente no mini índice, eu não fico olhando ele todo dia operando. É mais quando eu pego um dia assim muito direcional, né, que você vê que foi um dia muito... Esse dia aqui ele foi muito pra queda, tá vendo? Só caiu. Desculpa. Mas quando é algum dia assim muito direcional e tal, e normalmente quando é um dia muito direcional, no outro é um dia mais embolado. Normalmente é assim. Gráfico de 5 minutos. Vamos voltar lá para ver. Olha lá, ó. Gráfico de 5 minutos. Tá vendo? Tentou, bateu na média. Segurou na média. Rompeu aqui. Minha entradinha foi aqui, ó. Tá próximo da média ainda. E foi lá. Qual é a vantagem de usar o gráfico Renko? Que é o que eu recomendo bastante, eu acho bastante interessante. Eu recomendo não, mas eu acho bastante interessante para quem está iniciando e quer operar mini índice. Utiliza o gráfico de Renko porque, por exemplo, esse candle todo aqui que vocês estão vendo, esse candle todo aqui, eu vou pintar ele de amarelo. Esse candle todo aqui, ele foi essa pernada praticamente que toda. Então você tendo um sistema na qual você opera utilizando o gráfico Renko, você tem isso como vantagem, porque, por exemplo, aqui ele é um gráfico atemporal, você vê que ele não tem tempo de candle aqui, tá vendo? Ele se move baseado no preço, então conforme o preço vai caindo, ele vai abrindo mais caixotes desse aqui. Então essa é a vantagem, porque você não se preocupa com o tempo e você tem as direções definidas, né? Você consegue ver os fundos definidos, né? Então isso ajuda bastante na análise, principalmente para quem está iniciando. Mas a minha entrada foi essa, foi uma entrada bem simples, próximo das médias, foi um pouquinho atrasada, mas ainda foi válida porque o mercado estava bem pesado. Gráfico de 10 minutos, deixa eu ver aqui. Também gráfico de 10 minutos, também foi por conta disso, essa rejeição grande aqui. Ainda próximo das médias, né? E pesando bastante, eu esperei também ele perder um suporte que é um fundozinho lá do gráfico diário. Quer ver? Deixa eu colocar aqui o gráfico diário. Ó, você vê que a minha entrada, tá vendo aqui, ó? Olha lá, minha entrada foi basicamente nessa linha também, ó. Bem aqui, porque eu vi ele perdendo isso nos gráficos mais curtos, né? Que aqui foi esse gap que deu no mini índice. E eu vi ele perdendo, então eu bati na venda. A minha intenção, o que eu imaginava era justamente ele chegar próximo da média móvel de 9 aqui, que foi o que ele fez, né, no gráfico diário. Então basicamente foi isso para os trades de ontem. Deixa
Tive que dar uma mutada rapidinho aqui que... basicamente foi isso para os trades de ontem. Para os trades de hoje, deixa eu mudar aqui. O que eu tô vendo para hoje, né? As opções estão chegando. Próxima semana. O mercado... Vamos olhar aqui de novo no início. Gráfico de 10 minutos. Tá meio que se expandindo e contraindo. Você pode ver aqui, ó. Então tá um dia mais difícil hoje. Tá um dia que normalmente é padrão depois de um dia bem direcional ou para queda ou para alta. Então às vezes vale mais a pena nem operar hoje. O que mais que eu vejo? Em Rente 3. Vou pelo menos falar desses papéis que estão aqui, que são os papéis que eu tô com uma entrada e também são os papéis que eu tô achando interessante. Tem um alarme aqui, justamente porque eu vi o papel subindo, caindo até a 21. Tem esse topo aqui, que é um topo ao qual o preço ele ficou um pouco lateralizado, então cabe um reteste. E o papel fez isso, veio fazer o reteste e agora está deixando um inside barzinho aqui, né? Então tá interessante para os próximos dias. Ele vai ficar um pouco mais travado, mas logo pode liberar a alta do papel, vindo pelo menos testar aqui o 70,14 novamente, né? Banco também, mesma coisa. Banco deu uma puxada. Opa. Banco também deu uma puxada, deu uma queda expressiva, deu outra puxada e agora média móvel aqui chegando próximo para fazer a sustentação do preço, fazendo o inside bar e um topo anterior, né, que acaba que é até uma região importante. A maioria dos bancos estão fazendo isso. É uma região importante na qual ele já bateu algumas vezes. Ele já foi algumas vezes. E agora fez o rompimento, está fazendo o pullback, né? Além das médias estarem apontando aí para cima também. Então mais um ativo para ficar de olho. Vou colocar até um alarme aqui. CSN, nada a fazer. As siderurgias estão caindo lá fora também, estão pesando bastante. Tupi, não utilizo. Local Web. O que eu percebi em Local Web? Olha esses candles verdes aqui. Foram candles que gerou entradas, né? Acabaram gerando algumas entradas boas. E aqui ela fez a mesma coisa. Chegou aqui na 21, tá vendo? Fez o candlezinho verde, que é um preço de fechamento de reversão. Aqui também. E deu aquela esticada. Bateu. E agora está fazendo novamente o candle verde. Média móvel de 80 bem aqui embaixo. Próximo. E estocástico. Já bateu aqui no 20 aqui o estocástico, mas a média ainda não. Então ainda está ficando interessante aqui. Está pesando um pouco hoje. Né? Por isso que eu coloquei uma ordem de compra justamente aqui em cima, porque é a entrada do preço de fechamento de reversão, que é aqui nessa máxima. Ele até foi hoje, acionou, mas eu não estava olhando, então eu coloquei a entrada depois. Fiquei olhando o gráfico de 60 minutos. Vi que ele fez esse candle. Aqui tem a média móvel de 80, tá vendo? Média móvel de 80, ele bateu e voltou logo, então eu coloquei depois e fiquei só olhando mesmo. Acho que é mais interessante esperar um pouco. Pode ser que ele venha romper próxima semana aí, acionando a entrada. E VEG, que foi a entrada que eu fiz, né? Deixa eu expandir aqui um pouquinho. Certo. Por que eu fiz essa entrada? Fiz essa entrada porque o papel deu uma esticada grande, precisava corrigir.
fez a correção e ele ficou lateralizado nesta faixa daqui. Por que ele ficou lateralizado nessa faixa daqui? Porque nesse momento aqui o Ibov ele estava dando umas quedas, né, nessas datas aqui, ele estava pesando um pouco. A maioria dos ativos estavam pesando. E a VEG lateralizando, que é um sinal que ele está bem forte. Então, quando, por exemplo, o Ibov pesa, ou a maioria dos ativos pesam, que compõem mais o Ibov, né, que tem mais peso no Ibov, que puxam mais o mercado para baixo. Se você tiver algum ativo que você pode olhar e ele está lateralizado, ele está segurando a queda, basicamente falando, quer dizer que é um ativo que está forte. Então, quando ele começar a pegar a sua tendência, ele vai andar legal. Ou ele tende a andar legal, né? E como ele está aqui nessa região, eu não esperei romper, certo? Ele está aqui, deixa eu colocar até aqui em mais grosso um pouquinho. Aqui, essa região de verde aqui, essa lateralização. Eu vi já ele formando esse fundo aqui, logo depois que ele bateu aqui em cima, que caiu formando esse preço de fechamento de reversão. Entrei atrasado, ainda está dentro da congestão. O ideal seria aguardar, romper, fazer o pullback para entrar, mas eu adiantei um pouco, justamente porque ele já fez um preço de fechamento de reversão, fez um fundo maior do que o fundo anterior, aqui virou para cima também. Acho que aqui também, eu não sei, não, aqui eu não estava olhando, mas aqui esse outro setupzinho aqui eu não estava olhando não, nem volume, nem nada, mas estava olhando mais esses pontos aqui, que são os pontos que o Stormer usa também, né? A entrada deveria ter sido feita aqui, com stop na mínima, que foi onde eu coloquei o stop. Entrei um pouco atrasado, justamente porque aqui tinha uma linha de alarme, mas eu tinha colocado ela aqui, tá vendo? E acabou que passou os dias, eu esqueci de descer, esqueci de monitorar. Então ele gerou esse candle aqui de dúvida, eu acabei aguardando. E após o rompimento dele, né, eu fiz a minha entrada com stop lá na mínima. Então minha entrada ficou aqui, com o stopzinho aqui. E ele está andando, né? Podemos ver aqui nos 60 minutos, talvez venha fazer um pullback para continuar indo. O meu alvo é aqui no final desse retângulozinho. Eu vejo essa congestão aqui, que pode ser um retângulo bem longo em topo, né? Que aqui é o topo histórico do ativo. Então tem uma chance boa aí de ir lá para cima. Basicamente foi essas minhas entradas. Esses foram, que já está em 5,76, esses foram os trades de hoje, né? Vamos aguardar, espero que tenha ajudado aí vocês. Deixem um like aí se ajudou, compartilhe o vídeo, se inscreve no meu canal aí. Tem algumas informações importantes, algumas coisas legais. E vou estar sempre trazendo os vídeos aí das minhas análises, que é basicamente o que eu faço, é mais swing trade. Mas de vez em quando eu dou uma olhada aí no mini índice, né? No dólar não, o dólar é muito pesado, mas dou uma olhadazinha no mini índice porque vai que, né? Gera uma entradazinha, um negócio bacana, a gente pega um de muito direcional, a gente pega também, não pode deixar passar, né? Tamo junto, valeu aí, até a próxima, é nóis.